Olá, estamos aqui com o podcast Deus Pode Tudo. E sempre que eu começo esse podcast, eu olho para essa logo e falo, olha, foi uma tirada, hein, Ana? E você ainda não tem certeza que Deus pode tudo na sua vida? Então vem aqui assistir todos os nossos podcasts, porque todo dia, toda semana tem uma história diferente aqui para mostrar isso para vocês. E o que a gente faz, Ana? Curte, compartilha e ativa o sininho, que aí o YouTube te avisa quando tem podcast novo. Ela já decorou a sequenciazinha, porque eu não consigo, eu embaralho. E hoje nós temos uma convidada especial, a Cristiane e a Cris para nós. Quem é a Cris? Eita, eu sou mamãe que ora. Ah, gostei. Esposa do Rafael e mãe da Beatriz e do Rafinha. E é uma alegria participar desse bate-papo aqui com vocês. Você tá treinada, né, Cris? Por causa do papo de mãe que ora, né? Covardia. Então ela vai contar pra gente bem facilmente, sem ter dúvida, sem titubear. Cris, em que Deus pode tudo na sua vida? Qual foi uma situação, assim, que Deus pode tudo na sua vida? Eu acredito que você já tenha essa certeza no coração. Mas conta pra gente aonde, em qual momento você percebeu isso? E fala se tem, né? Ô, Ana, hoje, nessa caminhada aí que a gente trilha, eu posso afirmar que eu acredito que Deus pode todas as coisas, né? Isso é um lema na minha caminhada diária, né? E eu tenho vários exemplos aqui, um que foi mais marcante é realmente a conversão do meu marido, né? Porque ele não aceitava a religião católica. Ele praticava outra religião, não aceitava, e eu tive a minha conversão, né, porque eu também não praticava o catolicismo também, eu tive uma conversão muito profunda, e após essa conversão, que foi muito linda, foi um encontro que eu tive com minha filha, que eu achava que ela não existisse. Né, foi um aborto espontâneo que eu tive. Eu estava no Santuário de Lourdes acompanhando a minha mãe e tive a graça, né, pela intercessão de Nossa Senhora, de estar com ela, de ver que realmente eu tive uma filha. Né? Foi uma gravidez. Hoje é um anjinho que está no céu. E Deus é tão carinhoso comigo, né, com Nossa Senhora, que eu tive essa graça no mesmo mês que começou o movimento não, era grupo de mães. Isso há 11 anos atrás. Então, eu vivi isso lá em Lourdes, essa minha conversão no início de março, e logo em seguida recebi um telefonema para montar esse grupo. Ou seja, Nossa Senhora me preparou para começar essa caminhada no movimento. Aí sim, eu fui sendo evangelizada, fui sendo catequizada, apesar de ter sido batizada, de ter feito a primeira Eucaristia, eu nunca mais voltei na igreja. E aí o movimento de mães me trouxe isso. Né? Por isso que eu tenho até paixão pelas formações dos nossos grupos, porque é ali que a gente aprende. Toda semana você está aprendendo ali. Ou é o estudo bíblico, ou é ali o estudo do caminho da santidade que a gente faz, o estudo litúrgico. Aí você vai. E eu fui sendo evangelizada ali. Né? Eram poucas mães ali ainda no início, tia Ângela ia nos ensinando, né, para a gente entrar na igreja católica, fomos crismadas. Acho que foi um divisor de águas. Ali, vocês se prepararem para a crisma, a importância da unção da crisma, né? Porque ali eu vejo que foi um momento importante para vocês. Foi um marco, ali foi um marco. E a gente começou ali. E eu estava assim, com o meu coração, eu me encontrei. Eu vi que esse aqui é o meu lugar. Né? Aqui na Igreja Católica, no movimento de mães, a gente nem sabia que nem era movimento, era grupo, a gente não sabia, não tinha nem ideia. Mas assim, eu me encontrei naquele lugar. Né? E olha que de vez em quando, antes disso, eu ia até na igreja com o Rafa, na outra igreja, e a gente estava naquela busca, não achava. E o mais lindo disso, tia, foi o quê? Foi que durante esse meu início de conversão e de paixão aqui pela igreja, eu tinha um problema sério em casa, né? Porque o Rafa ele não aceitava, mas ele não aceitava ao ponto, eu não podia ter uma imagem dentro de casa. Então, assim, aquele início de conversão, ligava na canção, eu ligava, né, nos canais católicos, ele chegava em casa, eu tinha que desligar. Nossa, né? Porque tudo ele me questionava. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. E eu não podia ter uma imagem em casa. Tamanha era a resistência dele. Então, aí começou a minha batalha de oração.
E isso, então você que está nos assistindo, né, tia? Não desista. Não desista da conversão do seu filho, do seu marido, porque a gente acredita que Deus pode tudo e quando é da vontade dele, ele faz. Então, no meu caso, foi 1 ano de joelho dobrado, de oração, de toda quarta-feira, naqueles pedidos ali que a gente tem no grupo, eu escrevi, ele pedia a conversão dele. Né? Então, é assim. E a gente tem que ter perseverança, joelho dobrado, e a gente não sabe o tempo. Nós não sabemos o tempo. Santa o tempo Mônica é de foi Deus. 33, 33 anos, né? Rezando lá pela conversão de Santo Agostinho. E aí, o meu tempo, o seu pode ser um dia, o meu, no caso, foi 1 ano. Então, assim, nós fomos depois de 1 ano ali, assídua no grupo de mães, pedindo a conversão, rezando, entregando a vida dele, nós fomos convidados para o encontro de casais de última hora. E aí Deus começou a trabalhar na vida dele, ali no encontro. E ele chegou emburrado. Ele chegou emburrado, mas foi uma coisa, a gente estava fazendo 10 anos de casado, ele queria estar em todos os lugares, menos ali na porta da igreja. E a gente, na calçada da igreja, ele virou, se esse negócio não for bom, falou até um palavrão, que eu não vou repetir aqui. Você nunca mais vai me ver na igreja, nem para te acompanhar. Porque às vezes um Natal ele ia me acompanhar, uma data assim. Especial, né? Especial. E aí, nessa hora, mais uma vez, eu entreguei para Nossa Senhora. Ó, trouxe ele até aqui. Agora é com a senhora. E realmente ela fez. Ela intercedeu e ela ele saiu do encontro de casais com uma imagem da Sagrada Família. Então, isso me tocou. Né? Ele que era contra imagens, ou seja, Deus começou a trabalhar ali na vida dele. E é interessante que o que ele mais preza é o final de semana com a família, com os filhos. Foi engraçado. Essa foi engraçada. E aí, fizemos lá de sexta a domingo o SCC e logo em seguida... Tia Ângela, minha mãe, convidou a gente para participar de um final de semana de cura e libertação com o Frei Elias Vela, né, italiano, né? E nós fomos lá para o centro, para a Casa de Maria, lá no centro de Vitória, e fizemos. E num determinado momento lá, teve uma adoração. É um exorcista. E teve uma adoração, e ele saiu com o Santíssimo no ostensório, no meio. Mas vocês dois foram? Tava tia Ângela, ela tá de testemunha aqui, tio Adilson, minha mãe, Ângelo, e eu e ele, né? Então, nesse momento da adoração, ele caiu aos prantos. Ele pegava no meu braço assim, estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Jesus aqui, como eu nunca senti antes na minha vida. Foi muito bonito. E as lágrimas escorrendo, assim, caindo. Então, assim, naquele momento ele teve um encontro pessoal dele com Jesus. Ai, que lindo. E aí, a partir daí... Ele faz adoração sempre, né, Cris? Era diária, agora eu não sei. E é de missa diária também. Tá sempre... E Deus é tão maravilhoso. Porque ele não faz nada pela metade. Eu vou te falar que ele se converteu de uma forma que, não, assim, eu nem pedi tanto, sabe? Podia ter sido menos, porque, né? assim, é de missa diária, a paixão dele, ele é ministro da Eucaristia, tão assíduo no SCC. Então, assim, é lógico que a gente tem as lutas, as dificuldades que a gente tem, né, tia? Sim. Então, mas, assim, a conversão dele foi muito bonita. O que trata da conversão, ele fez, né? No Crisma depois, com a turma toda, né? Ele veio me ajudar no Crisma, na primeira turma de Crisma, e o pessoal brincava, que falava, gente, se o Rafael tá aqui, esse Deus pode tudo, né? Que era a primeira coisa ter o Rafael lá comigo. Ô, Cris, uma coisa que a gente vê também, né? E você foi falando aí da conversão, do Rafa, como é que é ser mãe que ora? Ô, tia, ser mãe que ora... Como a Ana falou no início, é a gente acreditar que Deus pode tudo. É aquela frase, né, que a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Porque cada uma vive... Depois, né? Só depois. Só depois. A gente vê... No início a gente não sabe. Mas a gente tem essa certeza. Não, que ele só tá depois conosco. que Deus bota o chão. Porque bota você o pé sem saber. Sem saber. É você confiar mesmo, entregar. Sabe por quê? Porque chega determinadas situações que a gente vive, a gente não consegue. Chega num determinado ponto que a gente não tem o que fazer. Não tem controle mais, gente né? Tem quantas situações que a gente vive que a gente não tem controle? Não temos, tia. A gente vai até um determinado ponto. A partir daí, a gente entrega, sim, para Deus, entrega para Nossa Senhora, entrega para o anjo da guarda, para estar ali sempre junto. Aprendi isso. Aprende muito. Muito com o anjo da guarda, de cada um, o anjo da guarda da família. E aí, as coisas vão acontecendo. Aconteceu uma coisa ruim, agradece. Aconteceu uma coisa boa, agradece.
Eu estou vivendo aqui um sofrimento, até uma doença, oferece para Deus. Como a gente aprendi isso no ano da penitência. Oferecer as nossas dores, oferecer o que a gente não dá conta de carregar, oferecer a aflição que a gente está vivendo. Qual é o seu problema? A gente não sabe, cada um tem, né? Cada um de nós temos uma cruz. Também senão a gente não vai para o céu, exatamente, né? A gente quer. E muitas coisas eu vejo que às vezes o problema está em mim. Então, assim, eu quero às vezes um filho perfeito, e eu não aceito ele do jeito que ele é. Eu queria que minha filha fizesse o que? Medicina? Tô errada, gente. Igual, né, insistir para ela fazer o direito. Tô errada. Eu tenho que me curar. Então, eu tenho que olhar o tempo inteiro para mim. Então, se eu tô curada, se eu tô entregando meu filho, minha filha e meu marido para Deus, eu quero mais o quê? Mas eu tenho que ter essa confiança. E eu vou te falar, para a gente ter essa confiança, tia, sozinha a gente não consegue. Não consegue. Nós precisamos de estar em coletivo, em sozinha assembleia, a gente não como consegue. Exatamente. Não, então, e o que eu ia falar é isso, assim, a gente só... Por que o sofrimento traz tanto ensinamento pra gente, né? As situações difíceis. Porque só nesses momentos que a gente fala, eu não consigo mais, que você deixa Deus ser Deus... E aí você consegue ver que Deus pode tudo na sua vida. Porque quando você já esgotou suas possibilidades humanas e você permite que Deus haja na sua vida, tipo essa situação, tá rezando, tá esperando. Você foi 1 ano, eu tô há 11 rezando pela conversão do meu marido. Mas eu entreguei para Deus, eu sei que vai ser na hora dele. Porque o que eu podia fazer, eu faço. Eu explico, eu rezo, né? Eu puxo a orelha de vez em quando, eu tento levar para a igreja... Mas quando a gente entrega na mão de Deus, aí é que a gente vê o poder que Deus tem de fazer. Mas eu vejo, por exemplo, que o seu foco era o seu marido. Mas Deus queria que sua filha viesse primeiro. Porque a conversão da Ana Luísa é linda. Né? Ela está à frente de um grupo de adolescente lá, assim, com toda a garra. Porque até chegar a conversão dele... Falta uma turma para trás que às vezes a gente não sabe, não é isso? Com certeza, é isso mesmo. E a gente quer ter esse controle e não tem, né? E que eu estava falando antes, a gente sozinha a gente não consegue. Não. Então, assim, às vezes uma mãe que está ali em depressão... Gente, vou te falar uma coisa, ou você ficar trancada no quarto escuro... Não vai resolver. Esperando que a morte, só se for, né, tia? Tem que vir para a igreja. Tem que vir, porque aí, se eu não tenho força para rezar, as minhas amigas rezam por mim. Então, a gente está ali em comunidade, a gente está ali no grupo, umas rezando pelas outras, eu estou rezando pelo filho da outra, ela está rezando pelo meu. Então, é o coletivo, a gente precisa dessa coletividade, né? Jesus disse isso, né? Onde 2 ou mais estiverem juntos rezando. Eu acato o pedido, porque é engraçado, porque os dois têm que entrar em acordo, né? Eu acho bonito isso na Bíblia, onde 2 estiverem de acordo sobre um assunto... Olha a importância do marido e da mulher rezar junto, da mãe rezar, da avó rezar junto, porque você entra em acordo. E a hora que você reza, ele escuta a sua oração. Então, eu acho assim, é muito bonito, né? E, Cris, você foi uma filha de mãe que ora o tempo todo ou também houve uma conversão da Vânia? Ô, tia... Houve sim, mas na verdade a minha conversão veio dela, né? Sim. Porque ela que me levou. Mas ela primeiro foi convertida por mim e a Eliane. Isso foi verdade. Para quem não sabe, é um trio assim, de amizade. Parada dura. E eu acho bonito, né, essa da minha mãe, que a gente tem a gente ficou mais unida, né? Porque a gente vai para o grupo juntas, a gente faz as peregrinações juntas. Fica tudo próximo. Assim, é muito gostoso, né? A gente vai uma ajudando a outra, os nossos assuntos... Às vezes até meu pai tá junto, até outras pessoas, a gente fica falando assuntos de igreja, de Deus, de Nossa Senhora, e de uma palestra, e vai longe, porque eu adoro ela também. Então, é muito gostoso. Eu vou evangelizando ela e ela vai me evangelizando. Sim. Hoje, nós estamos nessa troca. E é importante, né, essa pergunta, Cris, é porque, às vezes, tem gente que é filha de mãe que não era orante, né? E a gente vê que ela se converteu e acabou trazendo você e a Lude. Sim. Então, a importância de uma mãe que ora dentro de uma família para mudar o mundo que está aí tão difícil, né? Com certeza, tia. E é a gente lutando contra o mundo, né? Então, eu vejo como, assim, eu tenho 2 adolescentes em casa, uma jovem e um adolescente, é uma luta. É uma batalha diária.
Mas a gente vê que, assim, devagar, Deus vai mostrando, né? Assim, em atitudes, assim, de cada um. Por exemplo, teve um dia que o Rafinha, eu fiquei surpresa, ele falou, eu quero confessar. E a gente estava chegando na igreja, estava, né, eu, Rafa, meu marido, mamãe estava junto, e ele, quero confessar. Na hora eu até assim assustei, mas... Finge que não assustou. Eu falei, gente, que bonito. Eu falei, filho, que bom, você está procurando o melhor lugar. Né? Então, cheguei lá, o padre Theo, nós entramos na igreja, voltei lá para o Theo, ele quer confessar. Você pega ele depois, porque um adolescente de 13 anos buscar uma confissão... Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então, assim, você vê que tem coisas que a gente vai... Esse é um fruto. Eu falei, nossa, você está no melhor lugar. Aí depois, filho, na hora que você tiver, você faz isso mais vezes. Você está no melhor lugar. E fica, né? Ô, Cris, a gente falou da conversão do Rafa, falamos de Vânia, mas e a sua conversão? Ela teve um momento específico, assim? Ana teve. Teve, porque assim, quando eu, na verdade, como minha mãe também, ela foi convertida depois, eu já era casada, né? Então, eu tive uma infância longe da igreja. Como eu falei, fui batizada, fiz primeiro Eucaristia, mas sumi da igreja. Casei, Rafa frequentava outra igreja, passei a frequentar com ele, mas a gente, na verdade, não frequentava era nada. A gente estava em busca. A gente chegava domingo, assim, eu lembro dessa frase. Era assim, todo domingo a gente sentia um vazio. A gente chamava de crise existencial. Hoje nós sabemos que é a falta de Deus. Crise existencial do domingo. Crise existencial era uma coisa assim, a gente tinha muito menos problema do que a gente tem hoje. Com certeza. A vida era uma maravilha. A gente viajava, ia isso, tinha o social, ia para os negócios, tudo maravilha, não tinha problema de nada. E sentia esse vazio, que coisa, né? Era coisa assim. E eu sempre fui muito racional, muito radical, muito assim, defendia... Filha da assim, Vânia. Então, assim, sabe aquela, tipo, meio pensamento feminista? Favor do aborto, esse tipo de coisa. Então, eu tive uma juventude assim. Então, você era dura de coração. Né? Até que eu fui para uma feira, a Rafa não pôde me acompanhar, que foi na Itália, e mamãe foi comigo. E ela insistiu muito para ir para Lourdes, que era o sonho da vida dela. E eu falei, não reza em qualquer lugar. Não, mãe, contramão, não vamos em Lourdes. E não sei o que, então não vou com você, porque é o meu sonho. Meu Deus do céu. E a Vânia Enfim, é radical, né? A gente eu brinca falei, vou que é a mais fazer. brava de Fomos nós nós duas, pegamos um trem e fomos para Lourdes. No meio do caminho, o trem para. A gente é expulsa do trem porque o sistema de trem todo entra em greve. Aí eu fiquei tão brava com ela. Falei, mãe, olha aqui, a gente no meio do caminho. Vamos lá ver, não sei como é que nós vamos chegar em Lourdes ainda, já tá de noite. Eu falei pra você que era para rezar em qualquer lugar. Aí ela, numa calma, nessa hora ela tava calma. Minha filha, as coisas de Deus são difíceis mesmo, mas vai dar tudo certo. Aí que eu ficava mais brava. Essa frase, enfim, pegamos 2 ônibus depois e chegamos de madrugada em Lourdes. Aí dormimos e no dia seguinte, falei assim, deixa ela realizar o sonho dela, não vou reclamar nem atrapalhar. Aí ela com o livrinho de 6 horas da manhã, a gente estava na missa lá, campal, ela com o livrinho dela, aí assim, é lógico que eu fechava meus olhos, ela rezava para a Bia, para o Rafinha, rezava para o Rafa, rezava, entregava a minha família, ok. Aí na hora de, eu quero entrar na gruta, vamos? Eu não, mãe. Eu só fiquei ali olhando, observando, o pessoal passando a mão da pedra. Eu observava, aí depois passou um tempo, tá bom, vou. Aí fui, eu sempre muito resistente, assim. Ficamos de 6 horas da manhã até meio-dia no santuário. E na hora que a gente estava saindo do santuário para almoçar, aí ela vira para mim e fala assim, vamos ali rapidinho no quarto que eu quero ir ao banheiro. Tá bom, mãe. E na hora que ela entrou no banheiro, eu encostei na cama, eu não deitei, eu encostei. E aí eu tive um sonho. Esse foi que veio, assim, foi um grande sonho, assim, que me converteu. Que eu estava num lugar muito lindo, era como se fosse um castelo ali de Versalhes, maravilhoso, com aquele jardim maravilhoso. Arquiteta só conversar. Versalhes era um palácio com um jardim maravilhoso, e eu estava descendo as escadarias de mãos dadas com meu marido, com o Rafa, para buscar os nossos filhos que estavam brincando no jardim. E aí a gente desceu e a gente procurava, não achava. Até que eu falei, Rafa, vai para lá que eu vou para cá, e comecei a procurar sozinha. E eu andando, eu vi 3 crianças. Eu vi Rafinha, que é meu pequeno, a Bia maior, e uma amiguinha assim do meio, os 3 na rodinha, assim, fazendo uma rodinha, e eu me aproximando. Nessa hora veio uma voz e falou assim para mim, pegue os seus 3 filhos. E eu muito firme falei, não tenho 3 filhos. Tenho 2. Tenho 2. Aí eu aproximando, pela segunda vez veio a voz, pegue os seus 3 filhos. Falei, que 3 filhos? Se eu engravidasse, eu tinha que ser um filho menor que o Rafinha. Você vê, né? Eu não o racional funciona. O racional tinha que ser menor. Não tenho 3 filhos, eu neguei pela segunda vez. E aí pela terceira vez, e aí pela terceira vez, eu aproximando mais
pegue os seus 3 filhos. Gente, na hora que eu olhei aquela menina, que eu achava que era uma amiguinha da Bia, e aí que a minha ficha caiu, nessa hora eu chorava assim, e eu abraçava ela, e eu chorava, eu abraçava ela, e abracei os outros 2, foi uma coisa assim, nessa hora eu já estava acordada. Porque ela tinha tido um aborto exatamente, isso que eu ia te falar, eu tive um aborto espontâneo entre os 2, né, e eu não sabia o sexo. Só que assim, engraçado pra você ver como é que é a mãe, né? Minha mãe falou, Cris, você depois desse aborto, você mudou. Você ficou dura. Você ficou dura. Falei, quem fiquei dura o quê, mãe? 6 meses depois eu já estava grávida do Rafinha. Isso é coisa da sua cabeça. Eu não entendia, né? Pra você ver, essa né? visão. E eu não Isso aceitava. machuca uma mulher, né? Mas machuca no inconsciente, né, tia? Porque eu não tinha consciência disso. Esse aborto me provocou, assim, e eu não aceitava, assim. No meu inconsciente eu não tinha tido um filho. Olha pra você ver. Negar é mais fácil, né? E aí, nesse momento que eu encontro com ela, eu vejo aí como Nossa Senhora é bondosa. Então, ela me presenteou com essa graça de eu me encontrar com a minha filha, que eu achava que ela não existia. E ela é um anjo, né? É um anjinho que está lá no céu. Verdade. Então, aí minha mãe falou, você vai batizar ela no Espírito Santo e tal, vai botar o nome dela. Aí nós saímos, fomos para a procissão das velas à noite. E aí eu fiz tudo isso. E o mais lindo... aí ela já voltou amolecida para fazer o primeiro grupo. Aí o grupo... Porque ela fez parte das 5 primeiras, né, Cris? É isso aí. Foi você, Vanessa, Renata, Ana e Marcela e Aline. Isso. E aí, né, Cris, em cima disso é um testemunho tão bonito porque marca a conversão sua, né? E aí você começa no Mães que Oram. E aí foi... Isso, é a minha paixão, né? Hoje eu sei, assim, o que isso significa na minha vida. Na verdade, eu posso te falar que é a minha vida. Eu acho que, assim, é a minha vida porque eu acho que, assim... gira em torno. Né? Gira em torno. E, assim, você vai construindo tudo da sua vida ao redor disso, sabe? A sua vida passa a ter sentido. Então, assim, aquele vazio, por mais desafios, problemas, dores que a gente vive, que a gente tem, a sua vida tem sentido. Então, quando você tem esse encontro, né, a sua vida tem sentido. Então, não interessa. Então, Deus está comigo, Nossa Senhora está aqui comigo, eu estou fazendo a minha missão que Ele quer. Então, eu coloco nas mãos dele. E é fácil, Cris? Ou tem resistência em casa? Não, tem resistência, Quando tia. a gente começa a converter, o ciúme brota de tudo quanto é lado. Tem. Por exemplo, o Rafa tem essa conversão linda dele, mas ele tem uma resistência, sabe? Ele tem os ciúmes, então, assim, tem hora que ele vira e fala assim, sai do movimento. Aí ele para, você faz muita coisa. Eu viro para ele e falei, aí eu fico quieta, né? Deixo ele assimilar. Porque eu vejo que acaba a gente assumindo muita coisa. Sim. Mas eu viro e falo assim, aí ele para, ele reflete, depois ele vira para mim e fala assim, é a sua missão, né? Eu falei, é. Então, eu até me emociono, porque, assim, vários momentos ele tem esse ciúme, Sim. sabe, Ana? Faz parte. Então, e assim, mas depois quando ele volta, ele fala assim, não, eu não quero estragar essa missão. Eu não quero ser pedra. Fácil, né, gente? Então, é dividido, né? Ele tem que ver isso. A gente tem os encontros, depois de amanhã tem lá o Diocesano de Cachoeira que a gente vai, eu vou ter outro encontro. Então, e eu quero esse apoio dele, né? Então, tem hora que ele apoia, tem hora que ele... A minha família no início eu fazia um monte de coisa escondida. Mas o tio, ele entende. Então, ele tem os momentos ali que realmente ele tem que ficar sozinho, né? Ele vê que é na hora que a gente está na missão. Mas ele, no final, ele entende. Ele entende por que eu estou indo, para onde que eu estou indo. E eu tenho uma certeza, tá? A certeza é o seguinte, se eu estou na missão, Deus está cuidando. Aí como cuida, né, da família da gente? Se eu estou na missão, Deus está cuidando lá de casa. Está cuidando dele, está cuidando dos filhos. É isso. Não é verdade? Verdade. Ô, Cris, a gente sempre pergunta aqui também qual é a parte da Bíblia, né? Eu sei que você estuda muito, porque tem que pregar, agora nós estamos ficando prática aqui com a Bíblia, né? Qual é a parte que você gosta, ou que te toca, ou que você está lembrando? Ô, Tia, que eu estou lembrando agora, tem algumas passagens da Bíblia que me marcam muito. Porque eu acho que a minha conversão é mariana, o movimento de mães é mariano, então tudo gira em torno de Nossa Senhora. Fiz a consagração de Nossa Senhora, então tenho um carinho por ela muito grande. Então, assim, então as passagens de Nossa Senhora, desde o Gênesis, quando fala lá mulher,
né? Colocarei inimizade entre ti, né, a serpente, e a mulher, que era Nossa Senhora. Quer dizer, ela já estava ali nos planos de Deus desde o Gênesis. Até o Apocalipse, que a gente vê lá, que a mulher, que a Maria, luta contra o dragão. Essa batalha espiritual, dia a dia, que a gente tem contra o mal, porque o mal está aí. O tempo inteiro, a gente vive inserido nele. Mas Maria está junto com a gente. Então, a gente tem que pedir a intercessão dela o tempo inteiro. Né? A gente vê, Jesus entregou ela como nossa mãe na cruz. Né? Falou para João, eis aí, mulher, eis aí o teu... Como é que é aquela passagem? Mulher, eis aí o teu filho, que fala para João. Eis aí a tua mulher. Quer dizer, o filho somos nós. É toda a humanidade. Então, a gente, assim, eu me agarrei à Nossa Senhora. Então, assim, o que eu não posso, o que eu não consigo, eu entrego para ela. Muitas vezes eu não sei nem o que pedir, mas eu falei assim, então, muitas vezes eu estou assim, até na missa, rezando, às vezes naquele momento que a gente reza para uma pessoa que está falecida. E aí não vem nenhum na minha cabeça, eu falei, Nossa Senhora, o que estiver no seu coração, tira do purgatório. Então, assim, eu passei a entregar tudo para ela. Então, essas passagens, essas 3 específicas de Gênesis, Jesus crucificado e Maria aos pés ali da cruz, e a passagem do Apocalipse, que é Maria e o dragão, são 3 passagens que você gosta. Que eu gosto. Que envolvem Maria, né? E aí, a gente pegou aqui a mulher e o dragão, que é Apocalipse 12, né? Então, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, assim, como é importante para nós, enquanto movimento mariano, entender que Nossa Senhora está no controle de tudo. Sim. Não é verdade? Porque, olha aqui, apareceu no céu um grande sinal. Maria, um grande sinal para a gente, né? E para o movimento foi também, né? Nossa La Salete, para o movimento foi... Chegando, né? Parece que era só nossa, assim, que tinha sido feita para a gente. Ana, ninguém conhecia. Que eu tenho esse sentimento, como o padre outro dia até mandou uma foto para mim com ele em Fátima. Bateu uma foto e falou assim, tô te mandando a foto, porque eu lembrei de você. Aí eu falei, tá em Salete? Ele falou, uai, mas não era Nossa Senhora de Fátima? Eu falei, padre, a gente vai ficando tão assim, imbuída da mensagem, que porque hoje, para falar a verdade, eu conheço muito mais a mensagem de Salete do que a mensagem de Fátima, né? Então, a gente acaba tocando. E ela também aparece nos Alpes lá, né? Como um grande sinal, e como a Ana Paula disse, no movimento para nós. Ô, Cris, a gente brinca aqui, a palavra fofoca de mãe, só para ficar mais leve, porque todo mundo acha que a gente tem assunto só de beata, né? 99% é assunto de beata. Mas o que a gente quer saber aqui é um fato curioso da sua vida. Né? Você lembra de alguma coisa assim, que a gente ri junto, né, Ana Paula, aqui de alguma coisa? Para as pessoas verem que a gente é normal, né? Que a gente... Em relação aos filhos? Qualquer coisa que você quiser, de adolescente. Uma curiosidade, alguma coisa engraçada. Vamos lá. Tia, eu acho que eu tenho que lembrar aqui. Por exemplo, essa que eu falei do Rafael, ele... eu vou te contar uma agora, que eu não sei se não é curiosidade, porque foi um fato que me alegrou muito. Pois é, mas isso aí. Então, eu não sei se eu não sei, né, Cris, que eu conheço a vida desde a barriga. Não, esse me alegrou muito, tá? Eu estava na missa, chegando na missa... Tá? E aí, sabe, quando a gente chama muitos filhos para ir para a igreja participar, acaba que eles não vão, não querem, não sei o quê. Cria uma resistência. E aí chegou a Cláudia lá, que trabalha lá com cerimoniais, pegou a Bia, eu estava longe, vem cá que você vai servir, serve aqui para você ser cerimonial, você vai ser acólita e tal. E ela foi. E ela começou a servir agora. Olha que coisa mais linda. Então, isso me alegrou, assim, profundamente. Porque eu acho que, assim, olha que privilégio você estar lá do lado de Jesus. Verdade. Né? Para nós, então, sim. E aí, esse final de semana, isso já tem aí mais ou menos um mês, que ela começou, uns 2 meses, mais ou menos, que ela começou a servir. Porque ela é cerimonial e mais velha, né? Cerimonial, o de preto. Né? O de preto, né? E aí, ela virou para mim e falou assim, mãe, a Cláudia esqueceu esse mês de me escalar. Eu acho que ela achou que acho que eu estou viajando ainda.
Quer dizer, que ela Para visou... ela é importante. Ou seja, ficou no coração dela. Quer dizer, brotou esse desejo de servir ali. Então, para ela ter falado isso comigo, então, assim, como é que Deus pode todas as coisas, né? São coisas que vão acontecendo no dia a dia que vai, assim, enchendo a gente de alegria, né, tia? E também ela no grupo de adolescentes. Está lá no grupo de adolescentes, isso aí. Vai de bico, vai, né? Mas vai. Porque isso é importante as mães saberem, porque acham que nossos filhos vão sorridente para tudo. É uma outra coisa. Mas é interessante que às vezes vai mal-humorado, às vezes vai, mas no decorrer, eles vão entendendo a missão. Por exemplo, agora mesmo, a Bia virou para mim e falou, mãe, tem uma reunião com a Ana Luísa, que é na filha da Ana Paula, com as meninas, para preparar. Eu vou ter que ir lá, eu nem sei o horário e tal. Quer dizer... E é bom já que vai gente mais. já vai criando, eu nem sabia dessa reunião e tal, quer dizer, já vai criando aí um comprometimento, e aí eles vão entendendo, né, tia? Porque é um processo longo, né? Mas é um processo que a gente tem que aí realmente incentivar, porque ainda mais aí jovens de 18, 20 anos, 17 anos, como é que tá aí fora, né? E até as amizades, né? Porque vai criando uma amizade onde tudo é igual, porque na realidade, né, Ana, a gente pergunta também... Como é que é viver no mundo e não estar no mundo, né? Que é nossa conversa de beata aqui. Como é que é ser beata no mundo? Isso aí. Eu acho que... Às vezes você acha que você... Assim, nós estamos inseridos no mundo e a gente não pode sair dele, entendeu? Então, a gente tá no mundo. Então, assim, e a gente tem que mostrar o que é a nossa conversão no mundo, aonde a gente estiver. Então, se eu estou no meu trabalho, eu tô com a minha cruz lá. Entendeu? Então, se alguém perguntar, então eles vão ver. Entendeu? Eu tenho que ser testemunha no mundo. A gente viaja de camisa, A gente viaja de camisa. Então, assim, a gente não pode ter vergonha da nossa fé, vergonha do que a gente professa, não é? E a gente tem que estar assim. E vou te falar uma coisa. E no final disso, a pessoa que está do outro lado agradece. Acaba sendo tocada. Acaba sendo tocado. Você traz para a igreja. Porque nós que somos aqui convertidos, a gente tem uma certeza. A certeza é a salvação. Não, então, a gente tem a certeza desse caminho que a gente está trilhando. Eu acho que o sorriso da gente atrai as pessoas também. Porque eu vejo que a pessoa, quando a gente está num processo de conversão, que você realmente encontrou Deus, né? O seu sorriso, a sua forma de abordar é diferente. E o outro fala, também quero isso aí. Quero isso aí. Não, e chega uma hora também que o que as pessoas pensam ou falam quando não estão nesse caminho, a gente já não liga. Não liga, porque eu tenho amigas que falam, Ana Paula, mas em qual momento você virou essa pessoa que você não era isso? Vou te falar uma coisa, Ana, é bom demais. É bom demais a gente estar no grupo, é bom demais a gente estar no movimento, é bom demais a gente fazer nossas peregrinações. É bom ser você que está assistindo a gente, vem pra cá que você não vai se arrepender, não. Gostei disso, gostei dessa. E aí, nós temos agora um momento de uma pergunta, né? Como é que você quer aí? Ela pergunta pra gente. Você quer inverter os papéis aqui. Você faz uma pergunta agora, pode ser pra mim ou pra Ângela. De preferência pra Ângela, que vai saber responder. É, amiga minha. Não, tia Ângela, eu já sei tudo. Vou perguntar então pra... vai. Gostei. Vai. Ô, Ana, o que você, assim, o que tem mudado, assim, a sua conversão, esse processo, você até fala que você, às vezes, reclama muito e tal, esse processo, essa virada sua, o que o movimento de, primeiro, o que o movimento de mãe significa na sua vida e o que tem que transformar da sua vida? O movimento de mães... Isso aquilo... você quer virar na metralhadora. O movimento de mães na minha vida é assim, igual você falou, a minha vida, eu não consigo, ela gira em torno disso. Meu marido até brinca que ele fala que eu sou... Como ele não sabe as nomenclaturas, ele fala, não, porque você é a diretora da Diocese do Distrito Federal, né? Você resolve tudo. Por quê? Porque eu vivo o movimento o dia inteiro. Não tem sábado e domingo, eu tô o tempo todo atendendo telefone, respondendo pergunta. Então, assim, foi um caminho que eu fiz que me trouxe de volta para a igreja E aí é tão engraçado, porque as coisas na igreja, para mim, sou eu que peço, entendeu? Quando eu vim para o grupo, como é que foi? Ana Maria, que era das 5, me ligou pedindo uma doação de macarrão.
Aí eu falei, eu dou o macarrão, mas eu posso ir nesse grupo? Foi? Aham. Eu não sabia. Aí eu falei, olha mas que eu legal. posso ir nesse grupo? Ela falou, é claro que pode, a gente tá lá rezando, só a gente mesmo pode ir. Que será que nós precisávamos de macarrão para quê naquela Pois é, alguma coisa que vocês iam fazer. Aí eu fui pro grupo. E só que eu, desde criança, eu brinco que eu não sou fruto de uma mãe que ora, assim, né? Minha mãe é católica, mas é uma pessoa que não frequenta igreja Não é e tal. praticante, né? Não é praticante. Mas eu, desde pequena, eu tenho isso em mim. Eu ia para missa com a moça que trabalhava na casa da minha avó. Meus primos ficavam lá, todo mundo brincando. Eu ia para a catedral andando com ela para missa. Então, eu sempre tive isso. Eu fiz 2 catequeses, uma na escola, porque eu estudei no Salesiano, e a outra na igreja, porque eu gostava. E aí, eu me afastei depois. E quando eu cheguei para o grupo de mães, eu voltei a um sentimento que eu sempre tive dentro de mim de pertença à igreja. Então, eu já falei isso aqui. Quando eu entro na igreja, eu tenho aquela sensação de que aqui é o meu lugar, sabe? É ali que eu me... Então, eu comecei a me envolver... Se sente plena. Ali eu comecei a me envolver com várias outras coisas. Então, aí a catequese. Eu queria dar catequese. Eu falava, gente, como é que eu faço para ser catequista? Aí eu perguntava, tinha uma amiga nossa que era catequista, Renata, me coloca na catequese. A Renata ficava enrolando, não falava nada. Falava, gente, não é possível que é tão difícil ser catequista. Eu fui correr atrás disso até que eu consegui. Já tem 10 anos isso. Depois... Fui cantar na igreja, depois fui ser ministra de Eucaristia. Então, assim, eu fui me envolvendo. Isso, a minha vida hoje, meu marido fala isso e eu não nego. A minha vida hoje é a igreja, entendeu? Então, mas isso é uma coisa que não me pesa. Para mim é uma coisa satisfatória. Prazeroso. Tanto que todo mundo... Ângela falou, agora vai ser os adolescentes. Tá bom, eu vou. Aí assim a gente vai. Só que quando você não tá inserida num contexto onde as pessoas entendem e vivem isso, aí é mais complicado. Então, graças a Deus, hoje minhas filhas estão na igreja, então, para mim, já é um grande passo, né? É o que a gente colhe do que... Com certeza. De tudo, toda a nossa oração. Meu marido, se Deus quiser, em nome de Jesus... Já está profetizado. Já está profetizado que vai chegar. Então, o grupo de mães, para mim, foi o chamado de Deus na minha vida. Então, assim, eu não sei ver minha vida hoje sem o movimento, né? Mesmo sem o meu serviço, que é na metodologia hoje, que me ocupa esse espaço, mas mesmo assim, é o que foi por onde Deus me resgatou de novo para dentro da igreja. Então, eu não vejo a minha vida hoje sem o movimento. É a missão, né? E aí, Cris, na palavra aqui, né? Esse momento a gente aproveita para rezar em cima dessa palavra, né? Então, eu queria mesmo pedir ao Senhor que essa mulher que tocou tanto a Cris em Gênesis, depois aos pés da cruz e agora no Apocalipse. Nós queremos pedir mesmo, Nossa Senhora, venha abençoar nossos filhos, venha interceder por cada um junto ao seu Filho Jesus. Nós sabemos, Maria, o quanto o mal ronda a nossa casa, mas a Senhora foi escolhida para ser a comandante do exército de anjos. Por isso, nós te pedimos, envia esses anjos para combater junto conosco todos os dragões que rondam a nossa casa. Principalmente, Maria, nós queremos te pedir, né, que pise a cabeça da serpente. Nós sabemos que cada uma de nós, cada um dos nossos filhos, tem o seu calcanhar de Aquiles, por onde o mal acaba achando uma entrada. Por isso, nós te pedimos mesmo, pise na cabeça de cada início de pecado nosso. E que a senhora possa mesmo garantir junto ao seu filho que todas nossas intenções cheguem ao coração de Deus.
Amém? Amém. Cris, nós esquecemos de uma pergunta, né, Ana? Você conhece os livros do movimento, né? Qual que você gosta mais? Se não tiver aqui, pode falar, porque às vezes a gente esquece. Tia, eu gosto de todos, tá? Então, assim, todos. Agora, o que eu tô agora mais envolvida é o que a gente está vivendo, que esse aqui é o ano da missão. Ai, que Que é legal. lindo, porque isso é um chamado, né? A gente fortalece o nosso chamado aqui nessa missão, de sermos mães missionárias, né? Esposas missionárias, então é muito lindo. Então, como é que a gente tem que ser missionário o tempo inteiro? Então, é um chamado que Deus nos deu e que a gente tem que falar assim para Ele. Então, esse livro aqui, ele tá belíssimo. Então, assim, no momento é esse, mas eu amo todos. Depende de cada ano, né? Cadê a lembrança delas? A verdade. Gente, que chique. Olha, tem direito à lembrança, tem que ser por aqui. Ai, meu Deus do Olha. céu. É para abrir agora? Não, pode ser depois. Depois. É um livro aí que a gente dá, né? Se você tiver, já lê de novo, dá de presente, porque eu sei que você tem Adorei. todas. Ô, Cris, nós queremos agradecer a sua presença, né, filha? É um prazer poder desfrutar de você desde a barriga da sua mãe, ser sua madrinha, né? Interceder por você e ver uma mudança tão bonita na sua mãe, depois em você e agora na sua família. Que Deus te abençoe. Aí sabe uma Amém. curiosidade que agora eu lembrei? Nada a ver com o nosso papo. Ah. O Rafael morava, ele era vizinho de Da Cris? porta, não, da minha avó. Essa que eu tô falando que eu ia na catedral com a moça que trabalhava lá, era vizinho de porta. Então eu Olha conheço só. o Rafael e o irmão dele desde pequenininha. Desde pequenininho. Aham. Olha, Esse viu, mundo é eu já pequeno. vim conhecer o Rafael namorando, porque o Rafael era vizinho Era da, meu vizinho. É isso da aí. Cris. Eles É isso aí. conheceram, moravam no mesmo prédio. Agora, esse bate-papo foi muito rápido. Passou rápido. Por mim, aqui a gente ficava aqui muito tempo. Mas todo mundo, Cris, quando começa, ai, é muito tempo. Depois nem vê passar, não é verdade? Agora, assim, o mais lindo que eu queria fechar isso aqui, Uma tia, não sei como é que mensagem, tá né? o tempo, é o seguinte, a gente ama o que a gente conhece. Então, muita gente acha, é chato a missa, é chato a igreja. Não é, não. Vem para conhecer. Depois que a gente começa a conhecer a nossa igreja, conhecer esse movimento de mães que Deus nos deu, né? O mais lindo do mundo, presente de Nossa Senhora, né? Através de você, né, tia? Então, a gente se apaixona. Então, a gente ama o que a gente conhece. Então, a gente tem que abrir o nosso coração para a gente Verdade. conhecer. Verdade. E aí, Cris, na certeza, né, como é o nome do podcast nosso, como é a mensagem principal, a gente quer levantar as mãos e dizer que Deus pode tudo, não é verdade? Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E tudo é tudo. Que Deus possa tudo na nossa vida e na vida de você que está nos assistindo. Mas antes disso, E para ter acesso a tudo isso e a todas essas histórias maravilhosas de vida, entra aí no nosso canal, compartilha, curte e ativa o sininho para ficar sabendo das novidades. e além desse que você está vivendo, tem outros também. Pode ir lá e procurar e ficar conosco. Beijo no coração. Até mais. Até Grande mais. abraço para todos.